Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente da Federação dos Pescadores do Amazonas, senhor Valzenir Falcão. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, visite o nosso site e olha, www.istoemanaus.com.br. Presidente, muito obrigado pela gentileza de nos receber, uma alegria muito grande. E hoje o nosso assunto é a informação. O pescado como um todo, presidente. Primeiro eu lhe cumprimentar e parabenizar pelos 40 anos, né? 40 já foi, né? 40 já foi, né? Entrando por mais. Maravilha. A pesca sempre faz parte dessas demandas, acompanhando aí o seu grande trabalho, belíssimo programa que você tem aí, mandando aí para todos os seus telespectadores, e ficamos muito somos gratos à sua visita aqui, Edson, para a gente conversar sobre a demanda do setor. Você citando aí a questão do preço do osso a R$10. Estamos falando de abastecimento, de alimentação. Exatamente. O Amazonas tinha uma cultura, e que me parece que está acabando essa cultura de jogar alimentação fora. Pois é, né? O Amazonas chegou a produzir a 220, 240 mil toneladas de pescado ano. E não tinha aonde escoar a produção, não tinha aonde guardar esse excedente. O que precisa? Uma política voltada para o setor pesqueiro de abastecimento na alta grande safra. Nós estamos hoje diante de uma situação calamitosa. Por que eu digo isso? Devido a essas três demandas naturais que aconteceu. Grande enchente, mas a grande seca que nós tivemos em 2023. Isso é um fato que a gente não admite. Ninguém, quando eu falo, por exemplo, eu não sou amazonense por nascimento, mas de coração, com certeza. Quando eu falei para meus familiares, olha, o rio Solimões secou. Eu me disse, meu Deus, não é possível um tanto de água desse, mas secou. Secou e secou muito, e as populações daquelas espécies, estou falando de peixe, e aí as espécies que eu estou falando, dos peixes que chamamos os peixes moradores. E aí nós vamos falar da pescada, nós vamos falar do tucunaré, nós vamos falar do cará, nós vamos falar de tantas outras espécies que estão lá na cabeceira, no seu habitat natural, onde nasceu, e que não tem, né, a demanda de viagem, de sair da sua localidade, da onde se criou, da onde nasceu, para seguir caminho, subindo rios, correnteza, indo se deslocar para outras localidades. Como é o caso do jaraqui, como é o caso de curimatã, como é o caso de matrinchã, tantas outras espécies, sardinha, pacu. Esses peixes são migradores, saem do seu habitat natural, onde nasceu, e vão. Com a grande seca, populações e populações de espécie, meu caro amigo jornalista Edson, se foram, morreram. Você viu aí, a mídia nossa nacional publicou mortandades e mortandades de botos, de pirarucus e tantas outras espécies que se foram. Nós estamos tendo uma safra que eu posso dizer assim, não podemos nem dizer que é início de uma safra. Como eu citei, 220 a 240 mil toneladas. Hoje nós estamos no pique da safra no começo, que começou em maio, produzindo algo em torno de 80 a 100 toneladas de peixe dia. Isso era para ter numa faixa chegando de 150 a 200 toneladas dia. Não estou falando de 200 mil, estou falando de 200 toneladas dia. Mas hoje tem, nesse período e mais, faltando. Nós estamos no mês de julho. O mês de julho, na época da nossa safra, é considerado um período de muita baixa na nossa produção. É o contrário do que eu falei. Não é alta, é baixa na produção. É o chamado escuro de julho,
Quem lida com a questão do setor pesqueiro sabe que nesse mês de julho nós não temos grande produção. Então, nós estamos entre 20, 30, chegando ao máximo de 50 toneladas dia hoje, devido a esse período do mês de julho. Presidente, para mim entender e para eles também, principalmente os senhorinhos e as senhorinhas, que são os nossos hoje principais telespectadores, o que tem a ver o escuro com a pesca? Nós trabalhamos, nós vivemos no setor que ele lida com a questão da natureza. É o chamado quarto de lua. Chamado quarto de começando lua. a entender. Quem é pescador sabe o que eu estou falando. Eu nasci em Proa de Canoa, sou filho do careiro da Várzea, de um local chamado Lago dos Reis, onde teve uma das maiores curimatã, maiores tambaqui e um dos maiores pirarucu. Sou filho de lá. Eu sou filho também, Edson, da primeira pescadora do Brasil a ter a carteira da Marinha. Foi minha mãe, Naí Falcão, quando meu pai morreu. Aos 33 anos, minha mãe ficou cuidando de 3 proas que meu pai deixou. E a única mulher para armar o barco de pesca tinha que ter autorização da Marinha do Brasil e dava uma licença. E o capitão dos portos, capitão de mar e guerra, comandante Bruce, disse: isso é uma humilhação. Todo mês, de 30 em 30 dias, tu tem que trazer a sua mãe lá do interior para cá. Eu vou ver se eu consigo te ajudar a dona Naí a tirar sua carteira. E foi uma glória, um milagre, uma benção que minha mãe recebeu. A Marinha do Brasil, a DPC, Diretoria de Portos e Costa, autorizou a primeira mulher pescadora do Brasil a ter a carteira. Sem falar na história, na né? história, que história linda, né? Isso aí. Isso ficou marcante. É que sempre por onde eu falo, a gente tem lutado, a gente tem defendido a questão dos trabalhadores da pesca, mas eu sempre digo, tem também a trabalhadora da pesca, a mulher pescadora. Minha mãe é uma dessas profissionais. E a carteira de minha mãe, eu atravessando a Baía de Guanabara, em 2005 para 2006, na proa de um barco de pesca, num domingo, eu fiz um acordo com o presidente candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que nós podíamos apoiar ele, mas desde que ele aprovasse uma lei para dar as carteiras para as trabalhadoras da pesca. E ele me perguntou se eu dava apoio. Eu era presidente da Confederação Nacional. E assim foi feito, e o Lula foi eleito, e o Lula, compacto com o acordo que fizemos naquele barco de pesca, atravessando a Baía de Guanabara, Rio Niterói, nós mostrei a carteira da Marinha e o Lula disse: eu vou, se for eleito, aprovar a documentação legal, uma legislação para que toda mulher possa ter sua carteira profissional. E hoje nós temos aí mais de 30% das mulheres trabalhadoras nos interiores, nos beiradões do rio, são pescadoras. Presidente, a pesca hoje é artesanal ou já passou mais para a tecnologia? Nosso Amazonas, nosso norte, todo a pesca é artesanal. A pesca que nós chamamos a pesca mecanizada, a pesca que já podemos dizer que não deixou de ser artesanal para passar a ser a industrial mesmo, é a de alto mar. Essa daí precisa os equipamentos para jogar, né, os equipamentos de máquinas para jogar a rede no mar, que porque são extensões de braças de rede ou até quilômetros e quilômetros de uma rede diferente da nossa, que o máximo de uma rede de pesca nossa aqui no Amazonas está em torno de 140, 160 braças. É uma rede para pescar no alto mar, no mínimo entre 2 a 3, chegando até a 5 quilômetros de tamanho, de comprimento, quero dizer de comprimento, uma da outra. Então, aí é a chamada a pesca industrial. Mas a pesca nossa, em águas interiores, ela é praticada artesanalmente pelo homem que vive nos lagos, nos beiradões dos rios aí. Eu quero falar também, me permita, para dizer para você que nós estamos nessa grande
demanda o peixe caro na cidade de Manaus. Deixa eu fazer um intervalo comercial, Fica à então, vontade. e a gente volta Fica à falando vontade. sobre isso. Voltamos já, então.